se o problema do nosso país fosse só os baile funk, né? As pessoas vão no baile funk porque muitas vezes é o local de onde é a realidade que ela vive. Ela já vive no meio do tiroteio, né? No meio das covardias, porque tiroteio dentro de comunidade é uma covardia, para mim, na minha opinião, é uma covardia, até porque nunca se resolve o problema, né? Nunca se resolve, o enfrentamento nunca acaba e nunca se soluciona nada, né? Eu acho até que quem compra droga, que é conivente com tudo isso, tinha que ser preso, mas não numa cadeia comum. Ele tinha que ser internado para passar por um tratamento forçado, né? E deixar de contribuir com a compra da droga. Então tudo começa nessa situação. Então o morador de favela já está acostumado com o dia a dia da favela. Ele ir no baile funk não vai fazer diferença. As pessoas aqui fora olham como se fosse uma grande coisa. Cara, esses dias postaram o vídeo da galera no baile funk, que o pessoal brigando, querendo dar porrada lá no baile funk e tal. Isso é a diversão da favela. Entendeu? Mas nego achava um absurdo, acham um absurdo. Vocês acham um absurdo isso? Eu fui morador de favela, eu sei como é que funciona isso. É uma brincadeira, mesmo que se machuquem, as pessoas estão dispostas a isso, né? É o Vale Tudo, você viu o Vale Tudo na televisão porque é patrocinado por um monte de empresas aí e ninguém fala nada. Ali tem violência muito pior, né? Então, aquilo ali é uma fichinha, né, no meio disso tudo. A questão toda, galera, é que as pessoas acham isso um absurdo, mas não acham um absurdo a política do nosso país, né? Tem muita gente que rouba na política e tem gente que tem a ficha limpa, mas tem uma outra forma de prejudicar o país, né? Ou seja, quando ele vota um projeto contra o trabalhador, como a PEC das domésticas, que dava o direito às empregadas domésticas de terem alguns benefícios, né? Como qualquer outro trabalhador de carteira assinada. Olha quanto tempo o nosso país estava atrasado nessa questão. Elas já ganharam 15 direitos. Desses, 7, 8 estão engavetados até hoje, né? Dizem que estão engavetados isso. Então, para você ver, as pessoas têm que lutar por um direito que a Constituição já garante, que a própria carteira de trabalho garante, os trabalhadores têm os mesmos direitos, né? Não pode uma empregada doméstica não ter os direitos. E o argumento de muita gente votar contra é não que vai ter desemprego em massa, né? Eles colocam o país numa situação difícil para eles poderem ter esses argumentos na votação. E tem gente que, mesmo sem argumento, vota contra o trabalhador. Então, o cara pode ser ficha limpa, ele pode se orgulhar de ser ficha limpa, né? Ficha limpa até onde você conhece, porque esses caras não são ficha limpa. Tem sempre empresas financiando eles que eles não precisam roubar. Então, eles têm uma maneira de ajudar empresas, né? Beneficiá-las e não são descobertos. E ele tem ficha limpa, se orgulha disso, mas ele não é ficha limpa. Ele não vota com o povo. O povo brasileiro tem que aprender a votar em trabalhador. Eu vou te falar uma coisa, nenhum vereador vai mudar nada nesse país, nenhum deputado vai mudar nada nesse país. Não muda, porque é muita corrupção, é muita sujeira lá dentro. Uma andorinha não vai fazer verão. Isso daí é um processo de transformação que poderia começar com a obrigatoriedade de colocar a quantidade que a lei exige de mulheres, porque já se descobriu que as mulheres são menos corruptas do que os homens, né? Isso acontece porque o que acontece no sistema político? O que acontece é o seguinte: o dinheiro não é só o importante no mundo. Se você tiver dinheiro e você não tiver poder, alguém vai te destruir. Você tem que ter dinheiro e poder, né? Tem que ter os seus como o Hector Salamanca lá do Breaking Bad. Tem que ter os seus capangas para fazer o serviço sujo. Uma das frases que eu lembro muito dessa série Breaking Bad, não foi nem na Breaking Bad, foi na outra, Call Saul, né, do Saul Goodman, que o Fring, né, que é o dono lá dos Pojos Hermanos, ele diz: contrate capangas, né, contrate os pistoleiros, para que esses, sim, sejam presos, e não a nossa equipe. Então, o que você aprende com isso? Que tem um monte de bucha de canhão aí, né? Que os caras vêm, como o Sérgio Cabral da vida,
Eles deixam o cara negociar, 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 só que ele não sabe que ele é o bode expiatório, é ele que vai rodar. Ele roda para que outros não venham rodar. É exatamente o que acontece. Então você às vezes está achando que está com o maior poder, né? Porque está com um e com o outro, na verdade você é o bucha, você é o que vai sofrer as consequências. Então aprenda com quem analisa certas situações. E o que pode mudar no nosso país? Onde começa? Primeiro, na criminalização dos roubos na política. Porque quando alguém rouba, ele não está roubando sozinho. É uma equipe muito grande para que esse roubo passe. Tem o Tribunal de Contas, o fiscal, tem todo mundo envolvido. Não tem como você roubar sozinho, né? E por que a Polícia Federal demora tantos anos para poder descobrir uma coisa? Porque a Polícia Federal quer aparecer também. Ela quer mostrar, ela quer prender uma quantidade de pessoas, não quer prender um e outro. Porque você vê bem, quando começa a investigação, o cara da prefeitura tal tá roubando. Já podia já punir ele. Se ele já fosse punido pelo Tribunal de Contas, já fosse pagar um preço por aquela situação, pronto, neutralizava, se fazia um trabalho de prevenção. Mas não, é todo mundo querendo aparecer, todo mundo querendo poder, né? É a luta pelo poder, na verdade, é o que acontece no nosso país. E você tem nessa luta gente que passa pano sujo, né? Gente que luta por pessoas que, cara, sabe, chega a ficar feio. Você sabe quando um advogado começa a lutar por uma pessoa e essa pessoa faz tanta cagada que chega que o advogado já não tem mais argumento, porque tudo que ele estudou tá indo por latrina abaixo, pelo ralo, ele já não consegue mais passar tanto pano sujo para tentar limpar a cagada, porque é muita bosta, é muita sujeira. E fica tão feio você defender o indefensável, né? Então você vê um monte de gente, seja na mídia, esses caras que dão comentaristas de economia, passando pano, passando, sabe, fingindo que o cara fala uma coisa aqui, defende uma coisa, depois a mesma coisa ele critica, entende? Uma questão semelhante ele acaba sendo pego em saia justa, com a calça riada mesmo, né? Então, gente, é um país que nós vivemos, né? Então, o que a sociedade pode fazer? Se comunicar, crescer, ser sensível à situação do país, entender que o político que rouba, ele não pode voltar a ser integrado à política, porque na política o crime compensa. O cara rouba, 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 rouba. Para ele ser preso é uma luta, sabe? Enquanto o pobre, cara, ele é preso rapidamente, até inocente às vezes. O cara é colocado na cadeia, se prova que o cara é inocente, demora tempos e tempos para poder tirar o cara da cadeia, mesmo sabendo que o cara é inocente. O político é totalmente ao contrário. Ele é culpado, né? Mas ele vive como inocente o tempo todo. Aí o judiciário fala assim: você vai ficar com a tornozeleira eletrônica e vai trabalhar no lugar tal, de tal hora, tal hora. Tu vai lá, o cara não tá com a tornozeleira, o cara não tá trabalhando, pega um cara de novo, não adianta nada, ninguém fica mais sabendo, não acontece nada com os caras. O cara paga uma cesta básica, o cara diz que faz um serviço comunitário, mas não faz. Por quê? Porque é um sistema maçônico que ele protege essa sujeirada toda. Eles se protegem. Eles tiveram muito tempo para se reunirem, né? E a estratégia deles é como se fosse o povo de Israel. Lembra da parte lá da Bíblia que todo mundo tinha medo de ser expulso da sinagoga? Porque se você fizesse algo contra a religião, contra os costumes do pessoal ali do judaísmo, ele te expulsavam da sinagoga. Por exemplo, se o dono do Guanabara frequentasse a sinagoga, você não poderia entrar no Guanabara, porque ele não pode ter vínculo nenhum com você. Então, para ser expulso da sinagoga era a pior coisa que alguém poderia imaginar na questão de religiosidade. Até porque era ali que as pessoas iam adorar a Deus, né? E a maçonaria, ela faz isso. Ela se centraliza num ponto de que ela precisava controlar. Isso é minha visão, tá, gente? Pode não ser o que é real, mas é o como eu penso. Você precisa de poder para controlar as pessoas, né? Você tem um presidente aí, José Sarney. O cara tem que planejar o futuro, ele tem que planejar o futuro dos netos dele. Ele tem que planejar o futuro dele, porque ele vai envelhecer, ele vai precisar de muito dinheiro para se cuidar,
da sua saúde, né? Então ele tem que planejar isso. E nada mais forte do que a religiosidade, né? A questão religiosa. Você faz parte dos nossos? Não faz parte. Não, nós não te protegemos. Você faz parte do nosso, nós te protegemos. É exatamente isso, né? Então, se o cara fizer, o cara pensa assim, pô, se eu fizer uma cagada muito grave, não vai ter dinheiro que consiga isso, mas o poder consegue melhorar a sua situação. Então, o cara fica, o poder acaba se tornando muito valioso além do dinheiro, né? Então, eles se protegem, eles têm uma hierarquia de respeito. Então, quando uma pessoa tem um telhado de vidro, a outra não tem como tacar, porque o dele é uma vidraça enorme. Então, tem certas coisas que ele não vai falar. Ele pode até falar alguma coisa sobre você numa guerra política, mas ele não vai falar as coisas mais graves, né? As coisas que podem realmente atiçar uma fornalha, né? Uma fogueira, se tornar um incêndio. Ele não vai tacar tanto álcool assim na situação. Então, ele discute dentro de uma limitação somente para enganar o povo brasileiro. Povo este que ainda acreditava que Dória come pastel na feira, né? O homem lá que queria dar ração pro povo. Gente, eu não entendo como vocês colocam um cara desse. O cara queria dar ração com o resto de alimento de restaurante. Sabe? Que visão é essa? Que tipo de político é esse que não tem uma visão pro povo? Esses caras nunca sofreram o que você sofre. Eles não pegam condução. Eles não sabem o que é a situação do povo brasileiro. Então, uma maneira de a gente lutar contra isso é a gente colocar pessoas de bem dentro da política, né? Pessoas, porque do jeito que está contaminado vai ser difícil, mas que pelo menos façam resistência. Só que essa resistência tem que ser feita por partido. Não adianta uma pessoa só. Você tem pessoas afiliadas a partidos imundos que são pessoas de bem, que elas não tinham outra maneira de entrar na política sem ser por aquele partido, sem ser sendo por outro partido, e sim aquele que foi a oportunidade que ela teve. Isso não significa que ela faz parte da sujeira, tá? Ela pode vir a fazer parte? Sim, pode vir a fazer parte. Não com roubo, mas com a votação em massa, quando o partido liga, ó, a gente precisa de tantos votos para aprovar uma lei tal que vai ferrar a previdência do povo, mas a gente não está nem aí. A gente precisa, porque a gente precisa de apoio, né? E aí os imundos, sujos se juntam com os imundos, e aquele cara acaba por obedecer à lei do partido, porque ele é pequeno, ele é apenas uma formiguinha, e ele acha que o voto dele não vai fazer diferença alguma. Então ele abre mão de sua ética e vai lá e vota junto com o partido para ganhar uma notoriedade. Então, ele acaba ganhando ali algum prestígio, né? Muitas vezes não ganha nada, porcaria nenhuma por aquilo, mas ele acha que está fazendo alguma coisa se unindo ao seu partido. Então, a vitória começa quando um partido começa a cuidar do que está dentro dele, né? Nós temos aí o PDT, por exemplo, que teve um problema com a Tabata. Até hoje não foi expulsa. Se eu não me engano, não foi expulsa, né? Por quê? Porque você tem um partido, o partido tem que estar alinhado no pensamento. Se você não está, se você não está alinhado com isso, você não pode permanecer no partido. Entende? Então, quando você aceita participar de um partido, é porque você está alinhado com aquele pensamento ali. Você pode discordar de algumas coisas, pequenas coisas? Pode. Mas que não sejam discrepâncias, né, tão tremendas, tão absurdas, né? Pode ser uma questão ideológica, umas coisas pequenas, mas quando se trata de questões previdenciárias, questão de saúde, né? Há um tempo atrás a justiça estava acolhendo situações de que o SUS não precisava financiar tratamento para pessoas que precisam do remédio para viver. Você imagina, o cara, você nasce, seu filho nasce, o remédio custa não sei quantos mil, né? E você tem que o seu filho tem que tomar esse remédio e você não tem como custear isso. Só quem pode ajudar é a sua pátria. Aquela que sabe muito bem te chamar para morrer, né, por ela, né? Tem um montão de soldado que se orgulha aí de servir a pátria, bacana. Só que nós, civis, nós somos colocados na linha de frente sem saber atirar, sem saber tática nenhuma. Nós também vamos para a guerra junto com vocês, tá? Não se preocupe não, que nós vamos estar lá para morrer primeiro que vocês, tá? Então, olha que absurdo, isso não deveria nem ser uma discussão. Se você tem uma pessoa que precisa do remédio para viver, não deveria ter discussão nisso. O país tem que arcar com as situações.
Ninguém fala mais de pré-sal. O dinheiro que ia para a saúde já não vai mais, né? Eu lembro que o Sérgio Cabral fez uma revolução para que o Rio de Janeiro recebesse uma grande parte do pré-sal. E aí, tá aí. O Sérgio Cabral queria meter a mão nesse dinheiro. Só que não é o Sérgio Cabral que está roubando, são as grandes empresas que roubam muito mais, né? Porque são elas que pegam as licitações e superfaturam isso. O Sérgio Cabral ganhou esmola, tá? Só para vocês terem ideia. E tá todo mundo satisfeito com a prisão dele, enquanto tem um montão de bacana de empresa aí que roubou muito mais do que o Sérgio Cabral, tá? E muita gente está de fora aí que participou de tudo aquilo e não respingou nem um pinguinho de bosta neles. É, então, gente, se formos conversar sobre realidade social, não adianta ficar desafiando pessoas de favela. Não adianta, cara. O Gabriel Monteiro, ele sabe o que, que me dá dó, cara? Que você é o cara que tem inteligência, um cara formado, um cara que tem até uma boa fala, entendeu? Não concordo muito com a sua ideologia política, né? Eu sou cirista, você é bolsonarista, não concordo, mas respeito, sei respeitar. É um cara inteligente. Como você vai querer comparar certas situações ou questionar pessoas que às vezes não tiveram estudo ou tiveram estudo, mas vivem numa realidade que muitos políticos nem conhecem? O cara que sabe o que é tiroteio, sabe o que é gente morta, sabe o que é. Já viu execução como eu já vi, entende? Então você não entende, cara, da realidade. Então eu acho que se você quer discutir com alguma situação, vai para dentro de Brasília, vai discutir lá com os políticos lá, porque eles que são responsáveis pela realidade social aqui embaixo, entendeu? Não adianta você vir aqui nas partes baixas, né, aonde estão a população, né, que sofre, muita gente aí, muito camelô, muita gente aí que ganha a vida aí na luta mesmo, não aceitou fazer parte da criminalidade. Eu vi um vídeo seu aqui onde você falava que o primo do cara que era bandido tinha que morrer mesmo. Gente, se o cara tá armado numa situação de uma troca, sim, a polícia tem todo o direito, mas você falar isso para uma pessoa que é parente não é uma parada legal, cara. Não é uma parada legal porque há um sentimento envolvido. Quando você cresce junto com a pessoa, você tem um sentimento que a pessoa não nasceu com arma na mão, entendeu? A pessoa não nasceu com arma na mão. Ela seguiu um caminho errado? Seguiu, como muita gente já seguiu o caminho errado, que já poderia estar morto, mas teve uma oportunidade de não morrer, né? E hoje em dia é um trabalhador, uma pessoa de bem que a circunstância da vida mudou para ela, mas muita gente não teve a mesma oportunidade. Então, Gabriel Monteiro, quando você quiser discutir uma situação, vai lá para o colarinho branco, aqueles que estudaram, aqueles que têm prisão especial, né? Foram privilegiados, só podem ser julgados pelo Supremo, aqueles que nunca pegaram um ônibus sequer na vida, né? Aqueles que roubam sem precisar roubar, né? Eles são os piores bandidos. Eles são o reflexo, eles são os culpados disso tudo aí, entendeu? Quando dá um salário miserável para o povo brasileiro, não dá direito à casa própria, não dá direito à moradia, né? Então as pessoas têm que procurar morar na favela, muitas vezes de aluguel. Aí o cara recebe esse salário miserável aí, salário mínimo michuruca, para o cara pagar aluguel, luz, água. Muitas vezes na comunidade não paga, mas em outros lugares paga. Então, quando você quiser discutir com alguém, vá a Brasília discutir.